Muito bem-vindo aí a todos a mais um podcast Café e Contabilidade. Temos aqui hoje a ilustre presença, Luiz Guimarães. Obrigado, Luiz, por estar aqui conosco, visitando Sorriso, visitando a Contática aí já pela segunda vez aqui, né? É um prazer, uma satisfação e seja sempre muito bem-vindo. Prazer todo meu. Muito feliz de estar aqui, podendo participar, podendo conversar com sua audiência. Muito massa. Maravilha, maravilha. O Luiz Guimarães tem um livro da qual eu gosto muito, que eu acho fantástico, que é Evoluir ou Morrer, né? Vou fazer aqui uma breve síntese, Luiz, aí do seu mini currículo. Com certeza já está mais atualizado. O Luiz é um dos maiores especialistas em tecnologia do país, com larga experiência em digitalização de empresas, gestão de processos, automação de negócios, empreendedor, pai de família, enfim, é muita coisa aí. Com certeza esse livro aqui vale a pena ler. É um livro que a gente tem muitas inspirações e com certeza faz muito, está muito em voga esse tema, né? Evoluir ou morrer. E recentemente, Luiz, nós tivemos uma oportunidade muito bacana, né, de participar de uma imersão em Natal, a qual a gente gostou muito. A gente veio de volta aqui para Sorriso com muita inspiração pela forma, pelo conteúdo, pela forma que foi exposto, enfim. E eu gostei muito de algo que foi abordado nessa imersão. A imersão, ela trata de processos, trata de pessoas, de amadurecimento, né? Mas, acima de tudo, algo que me deixou muito empolgado é a jornada que a gente tem enquanto empresa, enquanto pessoa, que muito se assemelha, né? O nascimento, a fase de bebê, de criança, de adolescência, aí a fase de jovem adulto, né? Esse desenvolvimento, essa maximização que é o ponto da curva, que é o ponto mais alto da curva. E aí nós, enquanto pessoas, seres humanos, temos uma tendência natural que é fazer o inverso da curva. Ou seja, chegarmos e a única certeza que a gente tem é que a gente pode e que vai um dia morrer. E o seu livro é muito oportuno nesse sentido. E a gente voltou com muitas inflexões e pontos de atenção e comparando muito isso às empresas. Tu acredita que as empresas também podem chegar a esse ponto de morrer? Ou elas podem, de repente, ter um processo, ter uma perenidade, ter uma continuidade? O que é preciso fazer? O que a gente pode falar sobre isso? Legal. Elas não só podem morrer, como a taxa de mortalidade aumentou muito nas últimas décadas, né? Eu costumo até mostrar algumas estatísticas de como as empresas, desde a década de 60, mas principalmente a partir da década de 80, como a taxa de mortalidade aumentou bastante. Tem até uma pesquisa que foi publicada na Harvard Business Review, a revista da Harvard, né, que mostra que eles fizeram duas validações. Né? Eles fizeram uma no início do século passado, década de 30, 40, e fizeram uma na década de 80. Legal. E eles verificaram que a taxa de mortalidade, ou seja, a previsibilidade que essa empresa não vai existir nos próximos 5 anos, aumentaram mais de 35%. Legal. Que é muito alto. Se a gente olhar as maiores empresas que estavam na bolsa na década de 80 nos Estados Unidos, 2/3 delas não existem mais. É um absurdo isso. Sim. Né? Se você pensar, qual era a maior empresa de tecnologia, se você pensar, qual é a maior empresa de tecnologia hoje? Aí você vai vir Google, Microsoft, Apple, né? A Meta. Qual era a maior empresa de tecnologia na década de 90? Essa empresa, quando eu pergunto, ninguém sabe que empresa é essa. E talvez muitas das pessoas nunca ouviram nem falar dela, que é a DEC. Agora, DEC? Existe essa empresa? Sim, ela era a maior empresa de tecnologia no início da década de 90. E o que aconteceu com a DEC? Morreu. Não existe mais. Então é um ciclo, né? Por isso que você precisa, de fato, inovar, porque a empresa começa com um ciclo e se ela não inova, ela vai morrendo aos pouquinhos por causa da mudança de mercado, Sim. Mudança das pessoas, né? Mudança dos cenários, mudança da concorrência, mudança de governo. Então é uma necessidade constante de inovação. Muito bem pegado esse gancho. Eu penso que existem os ciclos da economia,
né, que podem levar as empresas a uma dificuldade? Dificuldade de fluxo de caixa, dificuldade de vender, dificuldade de criar, enfim, alternativas, né, para se manter uma operação de pé, manter fornecedores, contas a pagar, muitas vezes por ausência de própria contabilidade, de gestão, pela própria ausência de pessoas, né? Então, além dos ciclos econômicos, nós temos desafios pontuais no dia a dia que, se não tratados, obviamente, isso vai ser um potencializador e com certeza vai acelerar esse processo de mortalidade. Então, além dos ciclos, né, econômicos de altas e baixas, que a gente vê o mercado, a oscilação, ciclo político também pode afetar diretamente, né, os pontos externos, vamos dizer assim. O empresário precisa fazer um papel hoje, né, olhando para dentro de casa de uma forma muito bem feita para que tenha sucesso nos seus negócios. E desenvolver pessoas é um desses pilares principal, né? E dentro dos ciclos, eu acho que o que é mais bacana é entender que momento cada empresa está, né? Qual é aquilo que ela deve fazer de forma assim, mais emergencial, mais rápido, né? Dentro do grau de maturidade. E desenvolver pessoas para nós, e talvez esse seja aqui o grande tema, o grande ponto, né, do nosso podcast, e prometo que vai ser rápido também, porque é um assunto que é importante, mas ele é pontual, né? Desenvolver pessoas. As pessoas dentro das empresas desempenham um papel extremamente importante. Como fazer isso? Como que as empresas, como que o empresário pode desenvolver o seu time, criar planos de cargos e salário? O que precisa? O que na sua visão é importante dentro desse contexto, né? Não só de crises, de ciclos políticos e econômicos, mas para desenvolver as pessoas dentro da empresa. Pergunta muito legal, porque no final as pessoas estão no centro de tudo, né? Sim. Se a gente imaginar assim, poxa, mas por que a taxa de mortalidade das empresas estão aumentando tanto, né? Por que está mais acelerado? No final, a resposta é pela evolução da tecnologia, né? Então você pensa assim, então o importante é a tecnologia. Não, não é a tecnologia. Porque o que faz as empresas morrerem, né, é a mudança muito acelerada. E essa mudança acontece onde? Nas pessoas. Ou seja, a tecnologia muda as pessoas. Uhum. E ao mudar as pessoas começam a ter novas exigências, novas expectativas. E aí, aquilo que você entregava que era maravilhoso, não é mais. Porque as pessoas mudaram. Então, o centro é sempre as pessoas. A tecnologia evolui e o impacto dela é nas pessoas, na sua mudança de hábito. Uhum. Então, aí vai mudar não só meus clientes, vão ter novos hábitos, vão ter novas exigências, novas expectativas, mas também os meus funcionários. Meus colaboradores também vão mudar, vão ter novas exigências, novas expectativas, né? Então, entender muito bem onde as pessoas estão indo, independente de onde veio, qual é o vetor da mudança, né? Se é um vetor de tecnologia, se é um vetor político, tudo isso muda as pessoas. Certo. Entender para onde as pessoas estão indo, que novos hábitos, novas expectativas essas pessoas têm, eu acho que é o começo de tudo. Então, se eu começo a identificar isso, eu começo a identificar o que é que eu preciso fazer para atender melhor meus clientes, que são pessoas, e meus funcionários também, pessoas, né? Bacana. Então, todo foco é esse aí, né? Eu acho que esse é o primeiro passo, sabe, Paulo? Olhar para o público interno. Olhar, de uma forma geral, assim, há uma mudança gradativa. Se eu me comparar comigo mesmo, 20 anos atrás, hoje eu tenho novas expectativas, novos hábitos. Então, a forma como eu faço as coisas está diferente. A forma como a forma como eu quero as coisas, o esforço que eu quero essas coisas, o tempo que eu quero gastar com essas coisas, o imediatismo que eu busco essas coisas, a facilidade que eu busco essas coisas, o que eu espero das empresas, o que eu espero dos meus colegas. Eu sou uma nova pessoa, né? Nosso cliente também. Então, imagina, o meu cliente ele tem uma expectativa hoje de resolver as coisas de forma imediata, né? Uhum. Se eu disser para ele, não, vem aqui, protocole isso, em 5 dias eu lhe respondo, é possível isso. Então, as pessoas começam a ter novas expectativas, através desses novos hábitos que são criados. Nossos colaboradores também, né? Então, a gente tem que entender como é que eles estão. Então, eu tenho uma mudança de hábito hoje que é bem diferente. Por exemplo, a forma como eu busco educação, a forma como eu aprendo hoje é bem diferente de 20 anos. Sim. Né?
Tá muito mais acessível. muito mais acessível, mais barato, Uhum. né? Não existe mais aquela diferença de entrave, uma pessoa que está num grande centro como São Paulo, ou está aqui em Sorriso, tem uma diferença. Hoje não tem mais Ter nenhuma diferença. conhecimento no passado era caríssimo, Caríssimo, né? difícil de acessar, né? Existe um hiato muito grande. Então, o nosso colaborador ele tem um acesso muito mais fácil a informações hoje, Legal. né? A conhecimentos. O nível de concorrência está muito mais equilibrado. Uhum. Ele pode trabalhar numa empresa na sua cidade local ou numa cidade remota. Então, ele começa a ter novas exigências, uma nova visão de como deve ser essa empresa que ele vai trabalhar. Eu entendendo isso, eu começo a moldar, então, todo o meu negócio para atender essas expectativas dele e, por consequência, dos meus clientes. Certo. E clientes cada vez, né, mais exigentes, num mundo mais globalizado, com muito mais acesso à informação, né, e com muito mais velocidade nos seus próprios negócios, querendo soluções muito mais rápidas, né? E é isso, realmente a gente percebe essa mudança, essa velocidade. E o meio de transformar é a tecnologia, né? Eu falo sempre aqui na empresa que nós temos um tripé, né? Pessoas, processo, pessoas e tecnologia, né? Sendo que os três têm que andar junto, né? Eu não posso só ter tecnologia porque os processos precisam estar alinhados em detrimento da escala que a gente quer, né, da segurança, da confiabilidade. E as pessoas para desenvolver tudo isso, criar as habilidades. Os empregos não vão acabar, né, Luiz? O que está mudando é a forma, talvez, de fazer isso, né? Vai mudando os cargos, né? Vai mudando as formas, né? Existiam funções no passado que não existem mais, mas existem funções hoje que não existiam no passado. Então, é uma grande transformação. Talvez o segredo aí esteja na educação, né? E é uma preocupação que a gente tem que ter com nossos colaboradores em educá-los. Que é um paradoxo, ao mesmo tempo que a informação é muito mais acessível, né? Todos nós nos sentimos num ambiente muito mais pulverizado, é muito mais difícil dar foco e um direcionamento adequado para essa educação. A gente pode guiá-los nesse sentido, né? Como usar mais a tecnologia, como trabalhar nesse ambiente onde eu consigo automatizar mais coisas. E aí eu tenho que mudar um foco de um foco menos talvez operacional, Sim. no sentido de fazer rotinas em que o computador pode fazer, mas no sentido mais de como eu posso solucionar problemas, né? Como eu posso ser mais flexível, como eu posso ser mais abrangente, certo. Como eu posso ser mais generalista ao mesmo tempo que eu tenho algumas especializações, como é que eu junto todo o leque de conhecimento que eu tenho e faço disso um resultado, né? Então isso E sempre alinhado com planejamento, visão, missão da empresa. Tem muito. Aqui a gente preza muito por propósito, né? Qual é o propósito da empresa e qual é o propósito das pessoas? E aí precisa ter. É uma via de mão dupla, né? Precisa ter alinhamento. Porque se não tiver alinhamento, a gente não alcança o que a gente quer, e aí o trabalho fica pesado, fica árduo, fica difícil. Perfeito. Né? E aparentemente, é um novo hábito isso, uma nova expectativa das pessoas, né? Elas querem trabalhar em algo que tem uma certa finalidade, né? Que elas tenham um porquê daquilo ali. Então não seja um trabalho por trabalhar, né? Parece que aparentemente tem uma busca maior, principalmente da geração mais jovem desse propósito, né? Dessa busca. Tem que ter um porquê um pouco mais profundo ali, né? Tem que ter um porquê de motivá-lo, né? De poder acordar todos os dias e vir ao trabalho. Para colocar o coração, né? E aí quando eu coloco o coração, isso acaba repercutindo no nosso cliente. A gente começa a fazer melhor, né? Então a gente vai desenhando, né? Só a pergunta que você fez, como é que a gente faz? O que é que a gente precisa fazer para desenvolver essas pessoas, né? Então a gente tem que começar a dar ferramentas de direcionamento, de valores, de propósito, de missão. Tem que trabalhar a educação, né? Direcioná-los nessa educação. Mas ao mesmo tempo, principalmente talvez nessa nova geração, a gente precisa ajudá-los também nessa questão talvez ali de direcionamento de negócio, né? De carreira, né? Ajudá-los a tirar as entraves que talvez os impeçam de evoluir. Os vícios que podem vir de outros empregos, de outros trabalhos. Exatamente. Ajudar nesse autoconhecimento
para que ele se autodomine, porque se conhece a si mesmo, é muito mais forte. Então, são atitudes, principalmente talvez na geração mais nova, que que é bem importante, bem necessário, né? Eu tenho, assim, com muita clareza, né, gerações um pouco mais antigas, né, que aprenderam muito na época do ferrão e do chicote, né, aprenderam apanhando, aprenderam errando e realmente, assim, a gente percebe que essa geração que está aqui é um pouco diferente, né, Luiz? Parece que a passada era mais resiliente, né? Essas pessoas, elas criaram uma casca, né, realmente uma proteção, uma armadura e iam para a guerra e tentavam de todas as maneiras vencer. Hoje não, hoje parece que a gente está assim, com uma geração um pouco mais sensível, né? Um pouco mais latente e que precisa mais direcionamento, né? E ao mesmo tempo com mais opções, né? Mais fácil pular de galho, né? Mais fácil fazer tentativas, né? E aí ou a empresa que se preocupa com esse desenvolvimento, que apresenta um plano de desenvolvimento estruturado, é uma empresa que tende a reter melhor seus colaboradores, porque ele vê ali um crescimento. Bacana. Ele vê ali uma oportunidade de um direcionamento, de ele poder ter experiências, ter oportunidades, não só teóricas, mas de vivência, né, de crescimento mesmo, como no seu currículo, como carreira, né? Legal. Falar de carreira, vamos falar um pouquinho de forma bem prática sobre desenvolvimento, programa de desenvolvimento. Eu acho que a gente está vivendo isso aqui, né, nesse momento. Essa semana está sendo muito intensa. E falar um pouquinho daqueles 4 pilares, né, eu acho que são muito importantes. Academia do conhecimento. Extremamente importante que essas pessoas tenham um conhecimento teórico baseado, né, numa trilha por onde elas possam crescer, por onde elas possam desenvolver ou aonde elas possam chegar, né? Como é que seria essa academia do conhecimento na prática como o primeiro pilar? A gente tem outros, a experiência operacional, né? A avaliação de desempenho, que a gente aborda todos os conceitos ali de habilidades, de comportamentos, e aí metas individuais e coletivas. Como é que seria, né, para um jovem início de carreira, observando esse programa de desenvolvimento e tendo a oportunidade de se enxergar dentro de um processo de formação, como é que seria para ele essa academia do conhecimento? O que ele precisa fazer, o que ele tem que buscar, ou como que a empresa pode oportunizar ele nesse sentido? Na maioria dos casos, na maioria das pessoas, todo mundo quer fazer o seu melhor, né? E cabe, então, um empreendedor, um empresário, dar as condições para essa pessoa fazer o seu melhor. Então, a gente tem que dar esse direcionamento. Então, quando o colaborador ele não tem esse direcionamento do que é fazer o melhor, ele vai ficar perdido. Então, se a gente olha no aspecto do geral da empresa e a gente identifica pontos que a gente chama de competências, né? Ou seja, um conjunto de atribuições, habilidades, conhecimento, comportamentos, atitudes, que se ele tiver todo aquele conjunto de aspectos, se ele tiver aquela competência, ele cresceu, ele faz algo, ele gera um resultado, né? Ele está diferente, ele é diferenciado. Então, o programa de desenvolvimento, então, ele tem que olhar isso, né? Que competências eu preciso ter na minha empresa, de forma geral, teoria, que entra a academia do conhecimento, né? Teórico, habilidades, comportamentos. Eu mapeio, então, todas essas competências e, a partir daí, eu dou um direcionamento para as pessoas, dizendo, olha, tem essas competências, você pode adquirir todas, você pode desenvolver todas. E a gente dá todo o arcabouço para que a gente possa desenvolver isso internamente. Certo. Então, nessas competências, então, ela é dividida em 4 instrumentos, né? E um dos instrumentos é a Academia do Conhecimento. Então, eu vou identificar ali todo o conhecimento necessário para você exercer com maestria aquela competência. Então, para ter aquela competência, você tem que ter esse conhecimento teórico, que é a base, é a raiz da coisa, né? Certo. É onde tudo começa, né? Quanto mais conhecimento eu tiver sobre aquilo, melhor eu posso desenvolver. E eu vejo que é uma engrenagem, né? Esse processo, esse programa de formação, ele tem que estar atrelado a processos da empresa, obviamente, a resultados, a entrega, né? A satisfação do cliente. Tudo isso vai criando uma engrenagem perfeita. E aí a gente precisa tê-los
como experiência, né? As proficiência, ou seja, quanto mais eu faço, quanto mais eu elaboro, mais proficiência eu vou tendo daquela habilidade. E aí eu vou conseguindo, daquela tarefa, eu vou conseguindo novas habilidades que vão se formando, vão se entranhando para formar realmente um pilar maior, né, de crescimento. Perfeito. Porque todo mundo quer ser competente, né? Aham. Então, quanto mais competente eu sou, mais valor eu entrego, Certo. né? Só que a competência não é só uma questão de saber, mas é uma questão de saber fazer. E eu sei fazer significa eu fazer aquilo muito, Uhum. né? Aquilo tá tão entranhado em mim, eu já fiz aquilo tanto que eu me tornei especialista naquilo. Certo. Então, eu já passei por várias situações e eu posso dizer, nisso eu tenho proficiência. Então, se eu tenho proficiência nisso, né? Eu sou competente nisso. Então, não dá para desvincular o conhecimento teórico do conhecimento prático. Tá. Né? Então, a gente tem que ter métricas, tem que ter formas de medir a proficiência daquele colaborador naquilo ou no conjunto de aspectos que geram aquela competência e dizer, poxa, você é competente nisso. E aí entra as avaliações de desempenho, que é as habilidades não só técnicas, mas também as comportamentais, numa Perfeito. avaliação 360 graus. E aí talvez um dos aspectos, talvez até não, que ele não é tão objetivo, é subjetivo, mas ele é muito importante, extremamente importante, porque todo o processo de evolução, então todo empresário, todo empreendedor que fez sucesso, ele olha para trás e vê toda uma carreira de evoluções, todas as situações que ele passou, todos os treinamentos, grupos, né, que ele teve que superar, né? E essa superação passa então por muitos comportamentos, eliminações de travas, ele teve que enfrentar muitos medos, tristezas, alegrias, teve que superar muitos obstáculos. É aquela história, né? Se o obstáculo é muito grande, ou o obstáculo é grande, ou eu que sou pequeno. Então, eu tenho que, se eu evoluir a mim mesmo, aquele obstáculo é grande e começa a ficar pequeno, porque eu cresci. E aquilo eu começo a passar por aquilo. Então, isso faz parte da competência também. Né? Então, eu tenho que superar muitas coisas em termos de coisas que eu vejo, coisas que eu não vejo, né? Comportamentos, emoções, atitudes. E superando tudo isso, eu evoluo como pessoa e sou mais competente. Então, é fundamental, além do conhecimento, da experiência, essa parte de avaliação. A melhor forma de fazer isso, de obter esse autoconhecimento, é através da equipe. Né? Então, se eu tenho pessoas que podem me ajudar, a minha autoavaliação, né, facilita muito a vida. Então, se eu pensar, o que é que eu posso fazer melhor? O que é que eu estou fazendo ruim? O porquê eu estou fazendo isso ruim? Essa autoavaliação algumas pessoas conseguem, outras não. Mas se eu tiver ao meu redor, que você falou em 360, né, ao meu redor, gestores, pessoas especializadas em comportamento humano, colegas de trabalho, isso vai propiciar um ambiente que eu tenho a maior possibilidade de identificar e corrigir esses pontos, né? E o que é bacana é que a gente percebe que cada vez mais o mercado tem pedido, né, e tem optado por conhecimentos multidisciplinares, né? Que é aquele conhecimento amplo, não mais o especialista, mas o generalista, que entende um pouco de tudo. Em uma empresa, por exemplo, pegamos área financeira, área fiscal, área administrativa, área de legalização, enfim, a pessoa tem que conhecer um pouco de tudo hoje. O mercado pede isso, né? Perfeito, Esse exatamente. desenvolvimento passa por toda essa então, esteira. Um caso muito emblemático é o cientista de dados, né? Que é uma profissão hoje disputadíssima, salários altíssimos. E o que é o cientista de dados? É o cara que tem 3 formações. Ele é um cara que tem uma formação em gestão, formação em ciência da computação e formação em estatística. Então, pegou um pouquinho de cada uma das áreas e formou uma área nova, cientista de dados. Então, é cada vez mais necessário essa multidisciplinaridade, né? Então, eu saber um pouquinho de cada coisa, porque quando eu tenho um contexto maior, uma visão maior, eu consigo resolver problemas mais complexos ou problemas maiores do que eu ser só especialista. E eu percebo que, assim, para você alcançar um cargo de uma importância, né, maior, você tem que passar por todas essas fases. Tem que passar. Imagina o contador formado, né, que não tem as experiências em todas essas áreas. Ele vai ter dificuldade de sentar na frente de um cliente, fazer uma consultoria, esclarecer dúvidas e tudo mais. Então, uma empresa que aposta nisso, né, uma empresa que busca isso, uma empresa que
coloca isso no plano de desenvolvimento e passa, né, a ter colaboradores com esse olhar, com certeza vai ter aí uma perenidade, vai ter uma longevidade, até porque a gente está falando de inovar, a gente está falando de processos, né? E cada vez mais a gente precisa mostrar para essa geração e para as outras gerações também que isso é importante no dia a dia, né? Nossa, imagina você sendo um colaborador numa empresa que está preocupado e cria todo uma possibilidade de você experimentar e vivenciar essa gama grande de experiências, de disciplinas, ao ponto de lhe formar como um consultor. Porque no final é isso, né? Você, na hora que você vê várias coisas, sua capacidade de resolver problemas, de solucionar, né, desafios, de interagir. Porque eu não posso escolher assim, o problema só envolve uma coisa, o problema acaba envolvendo várias coisas, Sim. não uma coisa tem implicância com a outra. Então, você está num negócio, trabalhar numa empresa e que lhe permite ter essa multivivência, né? Eu adoraria, porque Sim. você vê que não é uma coisa assim, você faz isso, eu te dou um salário, Aham. né? Não, você tá bom aí, continua aí. Aham. Mas tá bom pra você que eu tô gerando essa produção pra você, mas pra mim, com o passar do tempo, eu vou ficando pra trás, né? Sim. Porque eu tô fazendo a mesma coisa, eu não tô mais aprendendo mais nada. A mesma coisa sempre, né? Com certeza. E cada vez mais as empresas estão horizontais. A verticalização, as alçadas, cada dia que a gente vê, impedem essa evolução rápida, essa tomada de decisão rápida, esse atendimento com velocidade ao cliente. Então, cada vez mais as empresas estão horizontais e cada vez mais exigindo, né, esse múltiplo conhecimento. Ou seja, independente do cargo que eu esteja exercendo, eu posso, né, tomar decisões importantes, né, eu posso desenvolver, eu posso ajudar a empresa, eu posso criar cenários ali que possibilitem realmente, né, uma participação mais efetiva, em detrimento, às vezes, da função ou daquela tarefa que a pessoa esteja contratada para fazer. E isso dá uma velocidade muito grande nos negócios. Eu consigo ir longe, né? Mas com outras pessoas eu vou mais rápido, eu vou mais longe, né? Então sozinho eu vou até um certo ponto. Uhum. Com várias pessoas juntas a gente vai mais longe, vai mais rápido. Legal. E aí quanto mais pessoas preparadas e capacitadas, né, do meu lado, melhor. Melhor. A gente precisa estar com os bons, né? Cada vez mais. Tem que estar com os bons. Isso aí. Luiz, muito obrigado aí pela sua participação aqui. Já acabou? Rapidinho. Nossa, papo gostoso, vai passar rápido, né? Rápido, o tempo passa e a gente tem muitas outras coisas ainda e afazeres, mas com certeza vão ter outros, né, podcasts aí, Café com Contabilidade, com tema específico. É um podcast que a gente vem lançando também e procura fazer bem sintético, bem enxuto aí para realmente o nosso ouvinte, principalmente os colaboradores que assistem e participam. Então, agradeço muito pela sua vinda. Com certeza vamos fazer mais bate-papos aí. Show, foi muito gostoso. Parabéns, Paulo, pelo trabalho, maravilhoso.